Seja bem-vindo ao canal da Dona Lúcia e hoje vamos falar sobre a semifinal da Libertadores entre Inter e Fluminense. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe seu like. Bora lá que a gente tem muita coisa para falar. Vou fazer um breve resumo do que eu acho do que aconteceu. O Inter faltou letalidade, enquanto ao Fluminense sobrou alma. É isso. O Fluminense sobrou alma e os 6 minutos da virada comprovaram isso. Futebol é um negócio mágico, né? Porque se a gente pegar o confronto durante 180 minutos, o Inter foi superior ao Fluminense, assim, na maior parte do tempo. E o Fluminense que tá na final. O que decidiu a classificação do Fluminense foram 6 minutos ontem no Beira-Rio. E eu acho sim também que o que decidiu a classificação para o Fluminense é uma série de fatores. Eu acho que você ter um jogador como o Cano, que hoje para mim é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro, se o Fluminense está na final, é graças a ele, porque ele simplesmente participou dos 4 gols do Fluminense nessas semifinais, fez 3 e deu assistência para o John Kennedy no primeiro gol de ontem contra o Inter. E assim, quando você tem um jogador desse, extremamente decisivo, extremamente numa fase iluminada, e do outro lado, você tem um jogador que é excelente. Eu acho que o Valência, ele inclusive é melhor que o Cano, mas ele não foi decisivo. O Valência ontem tinha tudo para fazer história junto ao Internacional. Mas assim, aquilo que eu comecei a falar no vídeo ele não foi letal, enquanto o Cano foi. O Cano foi muito letal nos 2 jogos. Lembrando que no primeiro jogo, o Fluminense perdia por 2-1 dentro do Maracanã, estava com 1 a menos e o Cano empatou o jogo. Então assim, para ser campeão de Libertadores, você precisa disso. Para ser campeão de Libertadores, você precisa ter um goleiro como o Fábio, que mesmo falhando no primeiro gol, se recuperou e fez um milagre no segundo tempo, no final do jogo. Você precisa ter um técnico como o Fernando Diniz, que tem coragem, diferente do Cudê. O Cudê não teve coragem, tanto no Maracanã quanto no Beira-Rio. Nos 2 jogos, quis administrar o resultado. Nos 2 jogos, tinha vantagem. E nos 2 jogos, foi castigado. No Maracanã, trouxe o Fluminense para trás, tirou o Alan Patrick e, assim, trouxe o Inter para trás. Assim, na hora que ele tirou o Alan Patrick, ele matou o time do Inter. E, assim, e o Fluminense, que tinha 1 a menos, começou a pressionar e o Cano empatou o jogo. E ontem a mesma coisa. Tinha a vitória, Fernando Diniz mexeu muito bem no intervalo, muito bem no intervalo. A entrada do John Kennedy, assim, melhorou demais o Fluminense. A saída do Felipe Melo, a mesma coisa. O Felipe Melo não vem fazendo. Eu de verdade, eu nem entendo por que o Diniz mantém o Felipe Melo no time. Para mim, ele já devia ir para o banco. Porque ele não vem fazendo uma boa Libertadores. Semana passada quase entregou um gol para o Inter. Ontem eu senti ele assim que ele não estava bem. Não sei se é questão de preparo físico, não sei o que é, mas assim, o Felipe Melo não é mais um grande jogador. Ele já foi um grande jogador. Mas, então, assim, enquanto o Diniz teve coragem, enquanto o Diniz foi para frente, enquanto o Diniz tentou buscar o resultado a todos, o Cudê queria administrar. E nas 2 vezes que ele tentou administrar, nas 2 vezes ele foi castigado. E ontem, eu ponho muito, assim, na conta desses 2 principais personagens, a eliminação do Inter. Que para mim é o Valência, porque assim, ele teve 2 chances ainda quando estava 1 a 0 de fazer o segundo gol e não fez. Uma cabeçada praticamente na pequena área que ele colocou para fora e um outro que assim foi ele foi lançado, ficou cara a cara com o Fábio e de novo colocou para fora. E assim, a bola pune. Aquele ditado que a gente acha que às vezes é chavão, não, é ditar, não sei o que, frase feita. Não, a bola pune. E puniu o Inter, puniu o Ener Valencia e puniu o Cudê. Então, assim, Libertadores, jogo decisivo, jogo apertado, contra um adversário
tão bom quanto o Fluminense, você não pode perder esse tipo de gol. Você não pode perder esse tipo de gol. Não pode. Não pode. Então, assim, o Fluminense está na final merecidamente. O Fluminense fez 6 minutos ontem, que assim, valeu a classificação. Foram 6 minutos para a história. Então, assim, eu vi um monte de torcedor do Fluminense que estava lá no Beira-Rio, cara, chorando. E eu acho isso muito da hora. Porque, assim, era um jogo dificílimo, era um jogo que o Inter controlava, o Inter estava super bem no jogo. E, assim, 6 minutos acabaram com o Inter. Acabaram com o Inter. Então, assim, sobrou coragem pro Diniz, sobrou letalidade pro Cano, sobrou atitude pro Fábio e faltou tudo isso pro Internacional, especialmente pro Ener Valencia e pro Sr. Kudê. E fala um negócio, se fosse um técnico brasileiro que tivesse feito o que o Kudê fez nos dois jogos, cara, o mundo estaria acabando nesse momento. Então a gente, assim, tem uma, como que eu posso dizer? Uma seletividade e uma proteção muito maior a técnicos estrangeiros do que brasileiros. E o Kudê foi muito mal. Lembrando, tá? E a gente, assim, tem que ter, assim, a gente não pode ter a memória curta. O Kudê esse ano, ele conseguiu ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil do Luxemburgo. Com o Galo, não era o Inter, com o Galo. Onde o Galo tem um time muito superior, é só você ver o que o Corinthians está jogando. Então, assim, é um cara que precisa provar, porque assim, tem muito mais hoje, digamos assim, moral do que deveria pelos trabalhos que ele realiza. Primeira passagem no Inter não foi algo espetacular, uma boa passagem. Passagem no Galo, mediana, e agora a mesma coisa. Então, assim, por que o Kudê tem tanta moral no futebol brasileiro? Eu não consigo entender. É um bom técnico. Ponto. Bom técnico. Mas longe de ser um gênio, longe de ser sabe, um Guardiola. Então, assim, o Fluminense merecidamente está na final. O Fernando Diniz a gente tem que exaltar, porque assim, o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense é excelente, mesmo conciliando com a seleção. O Fluminense está na zona da Libertadores hoje. O Fluminense está na final da Libertadores, vai jogar Libertadores no Maracanã. E eu acho que o Fluminense, por time, é favorito, tanto quanto contra o Palmeiras como contra o Boca. Porque o Fluminense, eu acho que ele tem um sistema ofensivo que nem Palmeiras e nem Boca tem. Obviamente que o sistema defensivo desses dois times são melhores. Então isso talvez, né, vamos ver. Especialmente o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, independente de chegar, vem muito forte. Mas assim, o Palmeiras está sofrendo muito. O Palmeiras perdeu Gustavo Scarpa na temporada passada, perdeu o Danilo para esse ano, perdeu seu principal atacante, cara, o Dudu. Então, assim, o Palmeiras está muito, muito, muito longe de ter as suas melhores forças, as suas maiores forças. Mas é um time que, quando o Abel prepara para um jogo, a gente já viu que esse time se transforma. Então, assim, o Inter tem. O Inter não, o Fluminense tem tudo para tirar o trauma de 2008, né? Que vai ser uma nova final no Maracanã. Então, assim, tem tudo para largar aquele estigma da final de 2008 que aconteceu contra a LDU e gritar pela primeira vez campeão da Libertadores. Mas assim, é um jogo único, é um jogo que assim, eu não vou falar muito desse jogo, porque ainda não tá decidido, talvez eu fale amanhã, né, quando tiver essa definição, mas assim, eu acho que o Flu chega muito forte. Obviamente que o Fernando Diniz tem algumas lições de casa, porque o Kudê mostrou como pode dominar o jogo, porque o Inter foi melhor do que o Fluminense nos 180 minutos. Eu acho que o Kudê começou o jogo melhor, só que assim, ele se perdeu as duas vezes nas substituições na hora de mudar o time. E o Fernando Diniz ganhou do Kudê nesse momento. Então, assim, parabéns, Flu, na final. E o Inter agora resta colher os cacos, brigar
agora no Campeonato Brasileiro, porque já largou faz tempo, focando completamente na Libertadores. O Inter hoje só está a 3 pontos da zona do rebaixamento, então precisa voltar a vencer no Brasileiro e depois começar a pensar em 2024, que é um ano que não vai ter Libertadores, porque o Inter não vai chegar na Libertadores. Então é pensar num projeto para ganhar a Copa do Brasil, pensar num projeto para ganhar a Sul-Americana ou até mesmo um Brasileirão. Então é isso, pessoal. Minha opinião sobre esse jogaço que aconteceu ontem no Beira-Rio. E bora lá para o próximo vídeo.